Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Mas Deus prova. A condição da humanidade era horrível diante da justiça de Deus. Porque os gentios nunca procuraram se reconciliar com o Criador de todas as coisas, enquanto que os filhos da promessa, os hebreus, que deveriam guardar a aliança com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, também se encontravam em estado de rebelião e desobediência aos mandatos do Senhor. Assim sendo, seria justo se Deus derramasse a sua ira sobre a humanidade, mas ele resolveu usar de misericórdia e compaixão, quando, pela sua graça, resolveu salvar os pecadores por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mas Deus prova o seu amor para conosco. 1 João capítulo 4, versículo 9, está escrito: nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Já no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este limitado amor de Deus pelas suas criaturas e seus filhos nos veio pela sua multiforme graça. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Grande amor de Deus e de Cristo Jesus por todos os seus remidos, em que o Filho de Deus não tinha pecado, não errou nem falhou, mas por amor à sua igreja amada, Cristo veio ao mundo de trevas, deu tudo de si mesmo por nossos pecados, porque ele deu o bem mais precioso que alguém possa imaginar, porque ele deu a sua vida para nos reconciliar com Deus. Cristo sofreu a morte expiatória por nós para perdão dos nossos pecados. Mas Deus prova o seu amor para conosco
em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 6, está escrito: porque Cristo, estando nós ainda fracos, mas o Cordeiro de Deus morreu pelos ímpios. Paulo fala de quando os seres humanos mereciam a destruição, mas que pela sua graça divina, Cristo resolveu salvar a humanidade perdida. Romanos capítulo 3, versículo 23, escreveu o apóstolo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta era a condição de impureza em que se encontravam os homens diante de Deus, em estado de total e absoluta rebelião. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora. Neste caso, o apóstolo dos gentios fala do novo tempo em que a longanimidade de Deus nos alcançou, em que o Cristo de Deus, ele já havia feito a obra de redenção em prol dos seus remidos. A dispensação da graça de Deus abriu todas as possibilidades para que os filhos dos homens se voltem para o seu Criador, exercendo a fé em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. A partir do momento em que um ser humano crê verdadeiramente no nome de Cristo e em sua obra perfeita de redenção, mesmo sendo culpado pelos seus pecados, mas o homem passa a ser justificado pelo sangue de Cristo. Quando o juiz dos vivos e dos mortos olha para os remidos de Cristo, o considera inocente, não por méritos pessoais, mas porque Cristo o libertou e salvou pela obra perfeita de redenção e de justificação. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Esta é a fé dos remidos de Cristo, em que com segurança tem esperança de que vai morar com Deus e com Cristo Jesus nas mansões celestiais, por ter sido comprado com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem crer no nome do unigênito Filho de Deus não é condenado. É a garantia que nós temos na palavra do Evangelho em João capítulo 3, versículo 18. Essa ira sobre a qual escreve Paulo diz respeito à condenação eterna, que está reservada para o diabo com seus demônios, bem como para os que se mantêm alienados de Cristo Jesus, Ele que é o Salvador dos seus remidos e podemos dizer também de toda a humanidade. O que o homem precisa fazer é reconhecer este grande e ilimitado amor de Deus que foi manifestado através de Cristo Jesus
nosso Redentor. Quero mais uma vez solicitar que você compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho de nosso Senhor e Salvador. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog Comentário Expositivo do Novo Testamento.